Pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de Geografia, e hoje temos uma videoaula sobre regionalização mundial. Na realidade, vamos discutir um pouco mais sobre a regionalização mais conhecida, levando em consideração aspectos físicos. Para isso, vamos regionalizar o nosso planeta através de continentes e também falar um pouco sobre características específicas dessa forma de regionalização. É importante lembrarmos que quando falamos de regionalização por continentes, também temos que frisar que o planeta Terra possui 29% de terras emersas, ou seja, os outros 71% são águas oceânicas. O maior dos oceanos é o Oceano Pacífico, seguido pelo Oceano Atlântico, Índico, Antártico e, por fim, o Oceano Glacial Ártico. Mas e os continentes? Quando falamos dos continentes, nós temos 6 grandes continentes, 6 grandes porções territoriais, uma delas especial, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa especificidade. Bom, falando sobre os continentes, o maior deles é o continente asiático, ocupa 30% da superfície terrestre. Na segunda posição temos o continente americano, com 28%. O continente africano ocupa a terceira posição com 30%. A Antártida, quarta colocada, é um continente especial, já que não possui habitantes de maneira fixa, somente pesquisadores, e ocorre ali um fluxo, para que nem todos permaneçam com aquelas baixas temperaturas durante longos períodos. Bom, passando da Antártica com 9%, Antártida ou Antártica, os dois nomes são corretos, Nós temos a Europa com 7% e também a Oceania, o menor deles, com 6%. Falando dessa regionalização, é importante lembrarmos também algumas características que envolvem essa regionalização. O continente europeu, por exemplo, possui 10 milhões de quilômetros quadrados e 743 milhões de habitantes. A Antártida possui 14 milhões de quilômetros quadrados, mas não tem habitantes de maneira fixa. Como já expliquei, é um continente especial, e não permite que hajam aí pessoas que morando ou então frequentando aquele ambiente por muito tempo, já que há perda de tônus muscular e outros problemas de saúde que podem ser derivados do intenso frio. O continente asiático é o maior e também o mais populoso, possui aí cerca de 4,5 bilhões de habitantes. Nós temos baleias econômicas, países densamente povoados, como a China e também a Índia, os dois mais populosos do planeta. É importante lembrarmos que o continente africano possui 30 milhões de quilômetros quadrados e uma população de 1,3 bilhões de habitantes. Possui alguns países muito populosos, como a própria Nigéria. A seguir, nós temos a Oceania, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados e aproximadamente 42 milhões de habitantes. É legal lembrar também que é o continente ali com poucos países e tem 2 países que detêm a maior parte dessa população, que são Antártida e Nova Zelândia. Eu falei Oceania, mas são os 2 maiores países da Oceania. Tem aí Papua Nova Guiné, que é um país um pouquinho grande também, mas uma população um pouquinho menor. Além disso, nós temos o continente americano, com 43 milhões de quilômetros quadrados e mais de 1 bilhão de habitantes. Outro detalhe interessante de lembrarmos é a regionalização não se dá somente por aspectos físicos. Ela pode se dar por povos e culturas. Por isso, esses aspectos culturais são levados em consideração. Podemos regionalizar, por exemplo, o planeta Terra em Ocidente e Oriente quando falamos de religião. O Ocidente vai ser muito mais ligado ao cristianismo, enquanto no Oriente nós temos o islamismo, muito forte no Oriente Médio e também no continente asiático e africano, Mas aquela porção do continente asiático, Oriente Médio, é muito forte e as populações são grandes, Mas também temos o hinduísmo, o shintoísmo e também o budismo, Além disso, quando falamos de regionalização, devemos lembrar da identidade cultural, que é quando um grupo de pessoas compartilha crenças, hábitos e pertence a uma mesma cultura. Isso é identidade cultural. Os povos que possuem essa identidade cultural formam uma nação. E nem sempre uma nação tem território. Nós temos o caso do Kurdistão, por exemplo, Então, o Kurdistão é uma nação, tem todos os aspectos, a crença, tudo muito parecido, Tem uma identidade cultural, mas não tem um território.
O território representa uma área a qual se exerce, então, poder e soberania, propriedade e influência. Já quando falamos de países, que é o conjunto completo, são territórios que correspondem à área continental ou insular, que possuem o exercício de um Estado, com leis e um governo soberano. É legal lembrar também a diferença de limites e fronteiras. Quando nós falamos de limites, nós estamos falando de tratados e acordos diplomáticos. Os limites podem ser naturais, como cordilheiras, rios, e também podem ser artificiais, com placas, né? Ou então linhas geodésicas, limites imaginários confeccionados e produzidos pelo próprio ser humano. Quando falamos de fronteira, falamos de uma faixa que se estende ao longo dos limites nacionais. É considerado uma região estratégica e também tem intensos fluxos populacionais, comerciais e muito deslocamento populacional. Pessoal, essa foi uma videoaula bem simples, mas explica aí um pouco mais sobre regionalização mundial e cita alguns conceitos fundamentais para entendermos nesses tempos de globalização que as fronteiras são essenciais para compreendermos as relações econômicas e sociais. Muito obrigado pela audiência. Fique aqui no canal Lucas Sequinel e aproveite os outros conteúdos. Muito obrigado e até a próxima.